Boa tarde. Nós hoje vamos estar conversando a respeito do Natal, a respeito da data, a respeito do significado, a respeito do propósito de Deus, a respeito de uma série de coisas, de temas que são muito interessantes nesse momento. Até que hoje já não encontramos mais aqueles ávidos lutadores, para identificar o Natal como sendo uma das coisas, segundo eles, segundo o pensamento deles, uma das coisas mais perniciosas contra o cristianismo, porque eles identificam uma série de características no tempo, na data, nas circunstâncias, na ação capitalista. Então eles viam, até que estão muito calados ultimamente, mas eles viam muita deficiência, viam que chegar ao Natal era o momento mais perigoso para o cristianismo, pelo menos o cristianismo que eles acreditam, o cristianismo que eles creem, Então, mas ainda vale a pena a gente estudar, conversar um pouquinho a respeito deste assunto, porque aí a gente fica até preparado para outras características dentro da vida cristã, e sem os pavores, sem os medos, sem as heresias que tanto se propagou e que inviabilizou uma série de, na cabeça de muita gente, inviabilizou uma série de atividades que antes eram normais na vida de qualquer cristão, sendo salvo ou não. Então nós temos aí, você tem na descrição desse programa, você tem onde chegar a esse material que está aqui, o Natal do nascimento de Jesus. A gente vai fazer uma leitura e vai fazer alguns comentários chamando a atenção de alguns aspectos. Deus Filho, então, primeira coisa é marcar que Jesus é o próprio Deus e veio com essa nomenclatura de Deus Filho, dentro desse ensino didático, teológico, que Deus permitiu para que o homem compreendesse a ação dele para vir salvar a humanidade. Então, Deus Filho, como uma das marcas de sua encarnação, o próprio Deus encarna-se, torna-se homem e veio habitar entre os homens. Então, como marca da sua encarnação, do ter se feito homem, lembrando aqui que às vezes a gente vê o sacrifício de Cristo na cruz como sendo um dos momentos, ou o momento mais humilhante, que ele poderia ter passado, porque ele morreu na cruz, porque a cruz era a maneira mais insignificante, que tinha naquela época para a morte de alguém considerado bandido, alguém considerado maléfico para a sociedade. Mas a Bíblia dá a entender que esse foi um momento muito grave, foi um momento muito humilhante, mas o momento mais humilhante está na encarnação, é quando ele deixa o ser Deus e torna-se homem, entende? Então a maior humilhação de Jesus foi esse descer, não é porque aí não está no fato de ele ter tornado homem em si, mas é de ele ter descido ao nível que o homem chegou, entende? Então é deixar o ser Deus e descer ao nível mais baixo da sua criação, para poder demonstrar o seu amor, para poder demonstrar o seu carinho, porque de outra forma o homem, pelo menos o maior número possível de pessoas, não conseguiam compreender exatamente se ele tivesse feito de outra forma, entende? Então, quando ele então se tornou homem, ele nasceu, teve um dia para nascer de uma mulher, é a maneira de encarnar, não é somente tornar-se homem, mas é tornar-se homem como qualquer homem, como qualquer homem, ele se torna então um ser humano. Tudo aconteceu no verão do hemisfério norte
do ano 4 a.C., segundo o que Lucas menciona no capítulo 2, versículo 1. Entre junho e agosto, verão, naquela época. Por que acredita-se que era verão? Porque os pastores estavam no campo com os seus animais, então havia muito calor, e eles ficavam no campo com os animais porque era uma maneira mais fresca, mais tranquila de estar com seus animais. Eles estavam no campo. Normalmente, na época do frio, os animais eram levados para um local comum para que o animal, junto com outros, pudesse então se aquecer, né? Era mais tranquilo, era mais seguro. Mas no campo aberto, era porque havia muita quentura, era uma maneira de preservar e de manter os animais saudáveis, né? Então, aí esse material ele continua, mas por vários motivos, e o motivo principal, olha, esse é o motivo básico para todas as ações de Deus. Quando Deus me abençoa, olha só que coisa interessante, quando Deus me abençoa, Ele não está visando a mim, Ele está visando que através dessa bênção, Ele vai alcançar o maior número possível de pessoas para a salvação. Percebe? Então, tudo que Deus faz, quando Ele faz, não quando as pessoas dizem que Ele fez, mas tudo que Deus faz, quando Ele faz visando isso. Quando Ele permite algumas coisas, então Ele, por exemplo, tem duas opções para permitir, se for quando ocorre isso, então Ele vai sempre permitir aquilo que venha produzir o menor prejuízo dentro da visão de salvar o maior número possível de pessoas, tá bom? Então sempre esse vai ser a grande meta de Deus, salvar pessoas, né? É por isso que Ele deixa 99 no aprisco e sai em busca de uma só, né? Porque Ele está, a preocupação dele é, esses que estão no aprisco estão salvos, tem como cuidar deles, mas aquele outro não está. Então, mas por vários motivos, aprove a Deus deixar que fosse comemorado, olha, falamos do verão, né? Mas aprove a Deus que fosse comemorado por toda a humanidade no verão do hemisfério sul. Então é 6 meses depois, né? Ou 6 meses antes, é sempre nessa diferença, né? Exatamente no dia 25 de dezembro. Claro que não foi Ele que escolheu o dia, não foi Ele que escolheu isso, mas Ele permite que isso aconteça, né? Porque o mais importante do que isso, qual foi o dia mesmo que Jesus nasceu? Não faz diferença, o importante é que Ele nasceu. Agora, dentro desse nosso contexto humano, a gente precisa de um dia pelo menos para lembrar, né? Para poder comemorar. Então, foi permitido isso. Não quer dizer que foi a grande vontade de Deus, mas quer dizer que foi a permissão dele, e isso é muito mais proveitoso do que se não houvesse um dia próprio para se fazer esse tipo de comemoração. Nesta data, como em qualquer outra data do ano, olha que coisa importante, né? Em vários dos calendários pagãos, deuses e símbolos religiosos são comemorados. Se fosse no dia 23 de dezembro, em algum calendário, em algum lugar do mundo, naquele dia 23, teriam outros deuses que eram comemorados. Se fosse no dia 5 de maio, 5 de junho, né? Haveria em algum calendário do mundo, haveria então algum deus para ser comemorado. Fora aquelas religiões que têm muitos deuses e precisavam encontrar uma data para cada deus, né? E aí, com certeza, a coincidência aconteceria. Então esse negócio de 25 de dezembro é o dia que comemora o Deus, não sei quem lá, papapá, isso é totalmente relativo, porque qualquer outra data, deuses são adorados, são homenageados, né, nas várias religiões de hoje e mais ainda daquela época, tá bom? Daquela época.
nesta data, como em qualquer outra, como eu disse, né? Como qualquer outra data do ano, vários dos deuses são adorados nas várias religiões e nos vários calendários. Como a oração, a outra coisa importante que a gente precisa mencionar aqui, porque ajuda também em outros aspectos da vida cristã. Como a oração, o canto, a reunião, ontem nós tivemos aqui na igreja um momento brilhante, onde o coro da igreja apresentou um musical pelo Natal, e foi algo espetacular, maravilhoso, foi um momento gratificante de adoração a Deus, não é? Mas essas coisas, se você for olhar, e aí é só para iniciar o que está sendo dito aqui, você vai olhar que em outras religiões também há essas práticas, entende? E essas práticas são anteriores ao cristianismo, são anteriores ao judaísmo. Cantar para a divindade, orar, falar com a divindade, fazer sacrifícios para a divindade, como faziam os judeus. Outras religiões já faziam isso, e faziam com muito mais classe, com muito mais qualidade para suas divindades. E isso não é motivo para a gente deixar de fazer para Deus. Não, mas eles estão fazendo, a gente não vai fazer para Deus. Ué, qual é o problema? O problema não está nas coisas. O problema está nos motivos que temos para usar as coisas. As coisas em si, elas são neutras, né? A música, ela é neutra. O que é que vai fazer uma música ser ruim ou boa? A motivação que você tem para usá-la, não é? Com algum objetivo dentro desse, com alguma ideia dentro dessa vontade, desse motivo que você tem para usá-la. Então, como a oração, o canto, a reunião para a adoração, não é? A pregação, o jejum e outras práticas pagãs foram absorvidas pelo judaísmo e depois pelo cristianismo. Muitos dos símbolos pagãos, né? Muitos dos símbolos pagãos também foram incorporados às comemorações natalinas. Mas a gente não vai fazer, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode botar uma árvore, não é? Porque isso já se usava no paganismo. Então você não vai nem cantar para Deus, você não vai orar a Deus, você não vai se reunir para adoração, porque outros povos pagãos já fazem isso, né? Então, o importante é o motivo que temos para usar aquelas coisas, e não as coisas em si, né? E não as coisas do jeito que elas são. Também foram incorporados às comemorações natalinas, como árvores, velas, coroas, luzes, cores e até Papai Noel. O pobre do velhinho já foi tão maltratado, né? Mas as pessoas, quando vê Papai Noel, não lembram de Jesus. Ué, como é que você... Então inventa uma coisa para o povo lembrar de Jesus, aqueles que não são cristãos. Inventa, não existe, entende? Então fica uma luta desnecessária, né? Tem gente que no dia que descobrir que cristianismo é paz, é tranquilidade, é amor, deixa de ser cristão, porque tem gente que precisa de estar o tempo todo na luta, na guerra, guerreando por alguma coisa, para então acreditar que está sendo um crente. Tem que passar todos os dias brigando com o diabo, com o cão, tem que ver diabo em tudo para poder ser cristão. No dia que o diabo der uma descansada nele, ele larga de ser cristão, porque ele perdeu o motivo para ser cristão. Procura inimigo o tempo todo procurando adversário, inimigos. Entende? Uma coisa é certa, não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem. Entendeu? Porque na verdade o cristianismo, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, é totalmente ao contrário disso, né? Tem outra maneira de ser. Não pensem vocês que aquele culto, aquela adoração israelita, aquilo era de Deus, não. Aquilo era totalmente humano, aquilo era igual a qualquer outra religião do mundo, mas Jesus usou aquilo para salvar pessoas. Jesus usou aquilo, esteve ali para salvar pessoas, entende? Então é semelhante ao caso de Paulo no Areópago, né? Lá está um Deus desconhecido. Em vez de jogar pedra em todos os deuses, em vez de
criticar todos os deuses, ele, sabiamente, usado pelo Espírito, como um bom cristão, como Jesus faria, ele foi lá e pegou um Deus desconhecido e pregou sobre o Deus desconhecido para eles. Entende? Sem briga, sem crítica, sem reclamar das coisas. Não, vamos pregar sobre esse camarada aqui. Foi uma grande oportunidade que ele teve de evangelizar, não é? Eu estou encerrando já, tá bom? Mas é só para poder destacar aqui o final, comemorar o Natal, lembrar dele, incentivar outros ao que ele significa para o cristianismo. É uma forma de exaltar a Jesus, o Deus Filho, por mais esta grande demonstração de seu amor para com toda a humanidade. Além de aproveitar um momento muito sensível, até mesmo a pessoas e outras religiões do mundo, para a verdade bíblica da salvação e a partir do nascimento do Filho de Deus. Então, o convite que eu faço é, se por acaso alguém gosta desse tipo de briga, dessa luta toda, baixa as armas, baixa a guarda, Vamos viver, vamos aproveitar as oportunidades que temos para poder pregar aquele Cristo e aquilo que ele ensinou. Hoje nós tivemos aqui um estudo muito bom a respeito do perfil cristão, Então eu não gosto de orientar, olhe, faça aquilo para você ser um cristão, porque daí é falso, Mas vá ser cristão, seja cristão, para então ter aquele perfil naturalmente, espontaneamente, como obra do Espírito.